responsabilidade, no cumprimento do dever. Participamos de diversas ações políticas por esse país. Somos membros deste partido que aqui que está localizado. Somos cofundadores, somos membros do Partido Nacional, enfim, daí para frente. Ele é um excelente amigo. Antes de mais nada, também eu queria agradecer ao Jorge Pisciani, presidente do partido, a cessão desse espaço, para que a gente possa aqui falar, conversar, aprender algumas coisas. Ao Hino Menezes também, que está por aí, que é um companheiro, deve estar em algum lugar aí. Saudar a todos os membros do partido, a todos os lucros, mas mais do que tudo isso, a presença de todos os senhores e senhoras aqui nos agrada e afaga o nosso coração. Muito obrigado a todos vocês. Meu nome é Milton Gonçalves, sou membro desse partido e sou, mais do que isso, amigo daquele moço que ali está, que há vários anos, séculos, me apresentou a pessoa que mais me fez feliz na minha vida, que foi minha mulher. Hoje, infelizmente, no segundo andar, mas o Jorge Coutinho é responsável. Ele é tio. Não, não entra não. Espera eu falar mais. Deixa eu ver se eu consigo tirar algumas lágrimas aqui. Mas é isso assim, sim. É o Jorge Coutinho. Aqui tem uns cartões aqui falando dele, mas eu prefiro falar com o coração. Coutinho foi da Rádio Nacional, Coutinho foi da Rádio... está aqui, a Rádio Roquete Pinto. Coutinho foi o criador do Noites de Samba de segunda-feira, aquele que revelou algumas das maiores estrelas da música popular brasileira. É um homem dedicado à nossa querida Mangueira, mas é um homem bem quisto por todos as escolas onde a gente vai, ele é muito bem quisto. Não sei se ele chega a ser compositor, mas o Jorge Coutinho é esse amigo. É idealizador da Univolante, ele está de samba, conforme eu já falei. O que mais ele é? Presidente, nome do Cinema Novo, é do Cinema Novo também, Cinema Novo de verdade, não de mentira. E é isso aí. Vamos receber com muito carinho, com muito calor, Jorge Coutinho, meu parceiro. Os senhores podem onde sentar. É molecagem, não é? É molecagem. Chamada a cobrar. Lívia, atenda aqui para mim, por favor. Tem aqui os nomes de pessoas que aqui estão, que também eu quero agradecer. O Paulo Roberto, diretor do teatro, Raul Cortez, lá em Duque de Caxias, Denise Aquarone, João Carlos de do Sindicato dos Trabalhadores da Área Cultural. Todos aqui nós somos amigos. Se eu errar, não fiquem zangados comigo, não. Fica valendo uma bobagem. Pedro Ismael Oliveira, é isso mesmo? Yes. Isso, Pedro Ismael Oliveira está aqui. Está também aqui João Carlos, diretor. A letra da Lívia é um horror. Diretor do SINTAC. E mais pessoas. Dário, da direção nossa lá do sindicato, e tantos outros companheiros aí. Desculpe se eu não falei alguém, mas o que vale é a presença e o calor. Eu queria chamar aqui para compor. Sim, já agradeceu o Pisciani? Já, né? Já agradeci. Então eu queria chamar para compor a mesa aqui a senhora Jesuína Passarotto, presidente da Associação da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Por gentileza, senhora. O senhor Fernando Lima, presidente da Associação dos Servidores da FUNARGE. E Diego Ladeira, ator e produtor cultural no Noroeste Fluminense. Quem não foi chamado aqui, não fique ofendido. Isso aqui é mais... Nós todos estamos na mesma coisa. Com a palavra, a senhora Jesuína. Sim, senhora, Passarotto, claro, que a senhora. Está aqui, por favor. O rapaz do som está aí? O dela?
Bom, boa noite a todos. Eu sou presidente da Associação da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal e, em conversa com Jorge Coutinho, nós, junto com as outras associações do coro e do balé, resolvemos comprar essa briga, porque uma das principais coisas, a gente já vem de uma luta muito grande contra esse desmonte que vem acontecendo na cultura desde que entrou a atual secretária, que, se Deus quiser, vai ser a ex-secretária, como já devidamente anunciado. E numa conversa com o Jorge Coutinho, que nós tivemos no nosso sindicato, uma das principais coisas que nós perguntamos a ele é justamente o resgate da nossa cultura, dos nossos teatros, da nossa programação. O Rio de Janeiro realmente está entregue às baratas em todos os sentidos. Os teatros estão todos fechados, só reforma para lá e para cá, e não se tem programação, não se tem incentivo, sem nada. Então, assim, o Teatro Municipal também extremamente capenga, numa politicagem de revanchismo contra a retirada do projeto das OS, do Teatro Municipal. Conseguimos evitar a privatização lá do teatro e, a partir daí, se começou essa política da nossa presidente de não ter programação, acabou com os nossos projetos sociais, projeto escola, que era um dos melhores projetos que a gente tinha de levar a nossa arte às escolas públicas, e isso só foram compromissos que o Jorge Coutinho assumiu com a gente, de fazer esse retorno. Eu acho que o Rio de Janeiro tem um potencial enorme para, inclusive, ajudar no combate à violência. Eu falo isso com todo mundo, eu acho que a violência se combate principalmente com cultura. É preciso oferecer a cultura ao Rio de Janeiro, à sociedade. Então nós estamos fechados com o Jorge Coutinho, se Deus quiser a gente vai conseguir resgatar o Rio de Janeiro, como voltar ao cenário cultural que ele merece ter. Obrigada. Vamos ouvir agora o Fernando Lima, presidente da Associação dos Servidores da FUNARGE. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, agradeço carinhosamente o convite do Coutinho, reiterando que praticamente tudo que a Jesuína já falou. Fico até contente que eu estou aqui perto de parceiros, porque a Denise é uma grande parceira, junto com o Coutinho, junto com Débora, que nos ajudaram, são os sindicatos que nos ajudaram na época da briga da OS que a Jesuína estava falando. E não fosse esses sindicatos estarem junto com a gente, certamente a FUNAR já estaria fechada, enquanto fundação, assim como a França Brasil, por bem dizer, já foi fechada, e assim como, infelizmente, praticamente todos os museus do Estado, não no Estado, mas do Estado, estão fechados. Bota lá uma plaquinha dizendo obras, e a gente sabe que não tem retorno. E a gente vem nessa briga de 2007 para cá. Infelizmente, a gente mais apanhando do que ganhando. Só acho que a gente teve uma grande vitória de conseguir até aqui impedir, o governo Jesuína concordando, impedir até aqui a entrada das famigeradas OS. Há um discurso do governador Pezão, que eu acho muito interessante, quando perguntaram para ele da cultura quando perguntaram para ele de forma de governo, ele falou assim, não, vou trazer as PPPs, eu acho fantástico as PPPs, é parceria política, parceria público-privada. Por quê? Na parceria público-privada você vai ter o setor privado ajudando o setor público, trazendo recursos aonde o Estado não está conseguindo pôr. A grande discussão é, não temos como fazer manutenção de teatro municipal, é muito caro, né? Os museus são muito caros, são deficitários. Eu queria até entender o que é ser um museu deficitário. Eu não vejo o museu ganhando dinheiro. A função do museu não é essa. A função do teatro no Estado não é essa. Coutinho era da presidência da FUNARGE, quando a gente teve lá o Chorando de Sambão. Os projetos que a gente botava
programação no João Caetano, dando volta no quarteirão. Então, poder fazer? Pode, claro que pode. E a iniciativa privada estava junto com a gente, era Oi Telemar, enfim, projetos para trazer para os aparelhos do Estado, lógico que pode ter. Só que, na contramão da PPP, a OS, é o Estado dando dinheiro para que alguém faça a programação. Então, se o Estado tem dinheiro para dar alguém para fazer a programação, deixa as fundações, deixa aqueles que já fazem há 25 anos, vai continuar fazendo a sua programação. Claro. Só ilustrando mais essa história, a OS, na realidade, ela não é o dinheiro na mão da empresa para fazer a programação. Eu acho que é muito mais grave. A OS, ela, atualmente você tem um orçamento destinado às fundações e esse orçamento ele é administrado pela Secretaria de Planejamento do Governo. É ele que destina e você tem que explicar, tintim por tintim, aonde você vai gastar esse dinheiro. A OS é o único diferencial, e nós fizemos esse debate muito bem feito, graças a Deus, lá na LERJ, é justamente isso, que ao invés de ser o secretário de Planejamento que libera o dinheiro, todo o montante do orçamento ele é entregue na mão do diretor ou do presidente desta OS. Então, ele que vai saber, olha, você tem 50 milhões para fazer a programação anual. Se fizer a programação, beleza. Se não fizer, depois a gente faz a prestação de contas. Esse é o único diferencial, porque de resto, ele é todo igual. Adeus transparência. Né? Sim. Adeus transparência, a gente, como não conseguiram colocar as OS, inventaram as ocupações, a gente não está vendo resultado nas ocupações, os teatros da Zona Oeste são prova disso, não está tendo era para ter uma grande programação, não está acontecendo. Glaucio Gil é o único que eu vejo que está dando certo, mas não é a regra, é a exceção, e você não vai fazer da exceção a regra. Então, foi um acaso. E a gente está assistindo, e a gente vem discutindo isso bastante, o Coutinho, não eu, o Fernando e o Jorge Coutinho, a Associação dos Servidores do Sindicato dos Artistas, o que o Jesuína falou ali de desmantelamento. Infelizmente, a gente tem, vou até de novo falar aqui presencialmente o Coutinho, a gente tem para mim, emblemático, Museu dos Teatros. É o único museu em teatro do Brasil, com um acervo rico em teatro. Jesuína sabe muito bem disso, porque parte do acervo foi devolvido para o municipal. O que o Estado dizia, o acervo era todo, não era todo do municipal. Parte do acervo era do municipal, voltou para o municipal, e existe uma parte muito grande que ainda tinha ficado com o FUNAG. Eu, particularmente, vi, são programas dos 1.800, 1.900, programação de teatros, indumentárias, tudo encaixotado para que, o nome bonito não é esse, mas para que virasse hostel. Virou um hostel. Por quê? Passou-se para o British Council, aí artistas ingleses que vêm ao Rio vão ficar ali, acautelados ali no teatro, para mim é um hostel. Aí você acaba com história, como foi o museu do Primeiro Reinado, ia virar o Museu da Moda, nem virou o Museu da Moda e nem continua com o Museu do Primeiro Reinado. Se você perguntar onde é que está acervo, ninguém sabe. E está lá o museu fechado. E estão outros museus fechados. Então, o Rio de Janeiro, e a gente, são dois aqui que bateram isso na LERJ, todas as vezes que a gente tinha reunião lá. O Rio de Janeiro, que era considerado o tambor, a ressonância cultural do país, primeiro, os mais antigos devem se lembrar disso, primeiro você ouvia falar em uma grande exposição no Rio de Janeiro para depois ir para o resto do país. Hoje ela está em São Paulo, ela está no Nordeste, em Minas, se der, passa pelo Rio. Eu me lembro de algumas grandes exposições que tiveram em São Paulo, tiveram em Minas e não tiveram no Rio. Por quê? Porque a gente está... A parte mais importante da cidade do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, que são turismo e cultura, estão relegados. Prova disso,
outra coisa que sempre se fala no governo, os museus não são visitados. Não são visitados porque a pessoa não sabe que ele existe. Você pega uma programação da prefeitura, não tem um museu da FUNASC. Você pega uma programação, perdão, eu fiz uma endoscopia hoje, ainda estou ruim na você pega programação de guias turísticos que você não tem. Você vai ver um MAC de Niterói, é visitado? Lógico, está lá na programação. Se você não programa, se você não investe, se você não divulga, quem é que vai saber que existe? Então, acredito que a gente tem, não vou ficar aqui batendo em ninguém, eu acho que a Secretaria de Cultura deve ter tido seus méritos, como teve seus méritos, fez política para o interior, não sei o quê. Mas e aqui? Aqui, os nossos aparelhos aqui, que estão acabando. Eu acredito que a gente tem que ter, hoje na Secretaria de Cultura, alguém, como o nosso amigo aqui, como os nossos dois amigos aqui, que eu sei que o Milton vai estar sempre próximo do Coutinho, com a experiência que os dois têm. Coutinho já teve a possibilidade de estar na presidência da FUNASC, conhece de cabo a rabo todo o aparelho cultural do Estado, tem um bom relacionamento com outro aparelho cultural do Estado, que é o Teatro Municipal. Então, acho que cabe ao governo olhar isso, atentar para que a cultura precisa ser resgatada ao status que ela tinha antigamente, e eu acho que o Coutinho é um grande nome para poder fazer isso. Agora, Fernando Lima. Perdão. O Tiago Ladeira, desculpa, Tiago. Boa noite, gente. Não acerto com uma. É complicado mesmo. Mas eu tenho boa vontade. Meu irmão chama Tiago. Eu chego lá. Meu nome é Tiago Ladeira, eu sou presidente do grupo CTI, lá de Itaperuna, que inclusive o nome CTI é sugestivo, que quer dizer Companhia de Teatro Itaperuna, né? E ao mesmo tempo brinca muito com essa ideia de tentar resgatar a questão da cultura local de uma forma diferente, com todo esse esvaziamento dos teatros no Brasil. E principalmente no estado do Rio, como o Fernando disse, a política de Estado proposta para a atual gestão nesses últimos 8 anos, infelizmente não chegou lá no Noroeste Fluminense, que é considerado o Nordeste do Rio de Janeiro, né? Nordeste do Rio de Janeiro no sentido de IDH e de política em vários setores. E infelizmente no Noroeste Fluminense a cultura, então, ela não chega como a gente quer. Iniciativas como a da Companhia de Teatro Itaperuna, como do Grupo Nativo, Lagente, Laje do Mulher, são grupos culturais que se unem para fazer cultura com muita dificuldade. Para piorar, os municípios ainda não têm secretarias de cultura, o que dificulta ainda mais esse acesso. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito difícil fazer cultura quando não se tem aonde buscar esses recursos. Aí você vai dizer assim, temos os editais e os pontos de cultura. Enquanto a política cultural continuar buscando números para tratar a cultura e o agente cultural, eu acho que a gente não vai avançar. Nesses 8 anos, eu vou identificar problemas que aconteceu com a minha ONG, por exemplo. A gente já ganhou um edital de ponto de cultura. A gente já ganhou uma lei do SMS para fazer uma lona cultural. Mas a gente não levou. Por quê? Porque ela não é regionalizada. Uma série de fatores impede que a gente que está lá no Noroeste Fluminense consiga, pelo menos, fazer o nosso trabalho com dignidade, né? E o Jorge Coutinho, que é esse homem que está aqui do meu lado, que eu tenho uma admiração e eu me espelho muito como jovem, à frente do Sindicato dos Artistas, sempre olhou para os artistas com muito respeito. E principalmente os artistas que não são conhecidos. Aqueles que viajam 350 quilômetros para chegar aqui, para tirar o seu DRT, na esperança de poder viver o seu trabalho com dignidade. A atual gestão, infelizmente, trata com números uma coisa que precisa ser humanidade. Não existe, dentro do seu projeto cultural, uma série de ferramentas que olhem para o interior da forma como se deveria. Só para citar a lei do ICMS, por exemplo, a gente ganhou uma lona cultural em 2011 e a gente não conseguiu captar os recursos. Exatamente por quê? Porque a gente não vai conseguir competir, mesmo com uma ONG certinho, com toda a sua documentação, em condições com projetos na região. E como o Jorge Coutinho sempre pregou, à frente do Sindicato dos Artistas, ele sempre olhou para o interior com o devido respeito no que ele pôde fazer como presidente do sindicato.
E o que tem lá hoje de grupos culturais, artistas fazendo e acontecendo, querendo se capacitar cada vez mais, afinal a gente, nem referencial de cultura a gente pode dizer que a gente tem, porque é muito complexo dizer parâmetros se a gente não consegue se enxergar. Então a gente faz as nossas próprias produções, busca se capacitar com que o satélite sempre buscou nos olhar com o maior carinho e respeito, e a gente precisa de uma pessoa como esse homem, que já olhou como presidente dos artistas esse trabalho. Fico imaginando ele à frente da Secretaria de Cultura, o quanto que ele pode fazer pela gente. Principalmente a placa lá do teatro que a gente construiu, alugou um espaço cultural que estava abandonado há 15 anos. A gente alugou um espaço e construiu um teatro. E tem uma placa lá que fala muito o conceito que o Jorge Coutinho prega, que eu acho que é fundamental, que é o de descentralização da cultura. Se a gente não passar a olhar as regiões com as suas particularidades, respeitando as suas individualidades, na minha região, por exemplo, é muito comum a folia de reis, é muito comum uma série de manifestações que estão sempre... os artistas nem conseguem concorrer a editais, por exemplo. Então, ir lá um representante da Secretaria de Cultura uma vez por ano para dar capacitação, e infelizmente isso não dá em nada, eu presencio isso há 10 anos na frente desse trabalho. Então, a gente sim precisa de uma pessoa comprometida com a cultura e que já fez, ao longo de sua trajetória política e cultural e artística, acontecer. Né? É muito difícil você ter alguém que não é da área administrando um setor. Eu fico imaginando que o Jorge Coutinho, por exemplo, e os artistas que estão aqui, cada um nas suas particularidades, devem estar sofrendo as mesmas limitações de diálogo, de entendimento. Você vai falar uma situação em que a pessoa ali talvez não compreenda o que a gente está dizendo. Então, assim, por um conceito de descentralização da cultura, num estado onde que se tem 92 municípios, se tiver 30 equipamentos culturais no estado funcionando, é muito. Como se tem 92 municípios? E desses 30, falam mais, se tiver 20 no município, em condições de fazer uma programação cultural diversificada, que respeite os artistas e os segmentos culturais, porque não trata-se de cotas de patrocínio, não trata-se dos melhores projetos, trata-se de, na Secretaria de Cultura, trata-se de identificar as manifestações culturais que ali estão e a gente, como política pública cultural, fazer com que essas manifestações se aflorem cada vez mais, para que eles possam acreditar que o sonho de ser artista no interior é possível. Por isso que a gente quer Jorge Coutinho. Posso só complementar uma fala tua? Uma coisa que eu tenho visto, também tenho falado bastante lá na própria LERJ, é que, ao meu ver, o engano da Secretaria de Cultura, não especificamente dessa, mas das Secretarias de Cultura, quando se fala de interior, eles falam muito, vamos fazer projeto para levar para o interior. Só que ninguém ouve o interior para saber se o interior quer trazer projeto para cá. As manifestações culturais do interior têm que vir para cá. E aqui você tem João Caetano, Nosso Gil, Vila Lobos, Teatro Municipal. Por que não trazer as manifestações culturais do interior para cá? A hora que você fizer isso, você começa a dar a vez ao artista do interior. Eu acho que esse seria um grande projeto de uma Secretaria de Cultura, um projeto de política de cultura. Obrigado. Gostaríamos de ouvir o Fábio, de Nova Iguaçu, da Baixada, nosso homem culto. Desculpe se não tem lugar aqui para você, mas você pega aí? Ok, vai lá. Fábio. Boa noite a todos. Meu nome é Fábio Matheus. Nós somos do movimento de instituição da Baixada Fluminense. Pegando aqui o gancho do Diego, que é fantástico, ele até comentou das questões numéricas, e acaba sendo mais do que isso, porque se fosse pelas questões numéricas, nós não tinha sentido, porque, vamos lá, vamos pegar um exemplo, tem aqui, hoje tem um tio aqui do Noroeste, Itaperuna, a gente é da Baixada, tem o Felipe, que é lá de Nova Iguaçu, viu um menino que é administrador de Caxias. Se fosse pela questão numérica, a Baixada, só a Baixada como exemplo, nós temos lá 4 milhões de habitantes. Então, quer dizer, muito maior do que a população do país como o Uruguai, por exemplo. Bem maior. E a questão do investimento não acontece. Número de profissionais e artistas e técnicos na Baixada. Segundo maior do estado. Não tem um aparelho cultural na Baixada Fluminense. Não tem um museu do estado na Baixada Fluminense. Então, essas coisas se refletem para os outros 92 municípios. Acaba que o que está aqui no centro
fica sucateado e não tem a questão da descentralização e do olhar para o que está se fazendo no interior, que está se fazendo no subúrbio, que hoje, com o crescimento, o advento das ferramentas da comunicação, vem aumentando de uma forma espantosa. E a gente vê um momento do país onde a gente tem uma eleição, que é tanto no Rio de Janeiro como no nosso país, uma eleição que está fazendo a diferença das pessoas quererem mudança, das pessoas quererem realmente fazer a transformação. E a gente está aqui hoje, está conversando, está pedindo pelo Coutinho, porque a gente sabe que o Coutinho e as pessoas que estão com o Coutinho são pessoas sérias, pessoas que querem fazer essa transformação. São pessoas que pensam em descentralizar esse sistema que não está dando mais certo. E a urna mostrou isso, não está dando mais certo. A gente precisa fazer essa mudança, a gente precisa ter um olhar especial para essas questões. Se for falar de questão financeira, não há problema a questão do dinheiro. Juiz de Caxias, vocês chamam o PIB do país. Quer dizer, o problema não é dinheiro, o problema é um olhar, a visão de política pública. É ter uma atenção especial a esses fazedores para acontecer a troca, para acontecer a descentralização, acontecer o movimento de lá para cá, daqui para lá. A riqueza cultural do Estado é sine qua non, isso não está em discussão. O que está em discussão é que falta botar em voga a troca dessas ações, botar em voga a necessidade dessas pessoas estarem trabalhando, porque hoje as pessoas têm dificuldade de trabalhar. A gente não quer mais viver esse momento de quem está fazendo, quem está executando, quem é o agente, não ter voz de ação, não ter espaço para poder trabalhar. E o povo clama por mudanças, o povo clama por mudanças o tempo inteiro. E o momento é esse. Nós acreditamos que o Coutinho é a pessoa que pode sim fazer a diferença para essa descentralização do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto o nosso amigo dá uma ajeitada aqui, eu queria dar um abraço do Fernando Bicudo, que é um homem também de cultura desse Estado, desse país, e gostaríamos de ouvi-lo com relação à questão cultural no Estado do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Estou aqui como Fernando Bicudo, mas também como diretor artístico da Associação de Canto Coral e presidente da Associação Brasileira dos Artistas Líricos, que é a mais antiga entidade carioca de produção de música lírica e responsável pelas 20 primeiras temporadas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E, especialmente, eu concordo com toda essa questão da dificuldade de se ter cultura no interior, a falta de visão que se tem para o interior, mas eu não vou tomar tempo falando disso, porque o que nos interessa é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que me afeta particularmente, que, infelizmente, deixou de ser o principal teatro do Brasil. Hoje, talvez, na produção artística, ele, se nós falarmos apenas de produção artística, é o quinto em produção de ópera, por exemplo, perdendo para São Paulo, Belo Horizonte, Manaus e Belo Horizonte e às vezes Belém. Mas o principal, eu acho, é a questão do desrespeito que eu acho que existe, não apenas com a instituição, mas com os corpos artísticos da casa, que estão há muito tempo precisando de um novo olhar. Também precisa-se de ter para que nós possamos completar os corpos artísticos, para que a casa possa produzir adequadamente, como sempre se esperou. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro é uma das 7 maravilhas do Rio de Janeiro, e ela não vem sendo tratada como tal. O turismo cultural, todos nós sabemos que é a indústria que mais pode gerar empregos e renda, é a indústria que faz com que você atraia o investidor,
é a indústria que não polui e só faz engrandecer a sua comunidade. E o Teatro Municipal do Rio de Janeiro poderia ser esse instrumento mais importante de desenvolvimento do Estado, desde que houvesse uma real prioridade de suas ações. E eu espero que o nosso presidente do sindicato, que eu tenho a honra de ser sócio emérito, desde 1967, sou sócio do Sindicato dos Artistas, quando estreiei no teatro, na Praça Tiradentes. Eu vejo aqui vários colegas, a começar pela Jesuína, o Pedro, o Eduardo, o João, o Dieter, são companheiros que estamos todos na luta pela melhora das condições de trabalho do Teatro Municipal e que eu resumiria, há uma necessidade realmente de uma grande mudança, de uma grande postura em relação ao Teatro Municipal e de se resgatar tudo aquilo que o teatro já fez, que poderá fazer, e tem muito mais a se fazer. Inclusive, só na questão da interiorização, eu nunca entendi por que o Teatro Municipal não vai mais pelo interior e também por que... Eu ia comentar isso. Hã? O Teatro Municipal fortalecido, ele pode ir até o interior pode ir até o teatro. Com toda certeza. Eu também nunca assisti uma produção de nenhuma cidade do Estado no Teatro Municipal. E, com certeza, nós devemos ter várias. Né? Então, essa mão dupla é preciso. E eu só queria dizer que eu vim aqui para dar a minha força a esse movimento de mudança, né? E que eu acho que o que nós temos que fazer, a bem da verdade, é um grande mutirão pela cultura carioca. Né? Nós precisamos ter a voz e precisamos todos estar unidos para que nós possamos fazer com que as reivindicações legítimas da classe sejam atendidas. Muito obrigado. O Alexander Silva, do grupo de teatro Os Filhos da Arte da Zona Oeste, ele gostaria de se manifestar. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou Alexander, a gente tem uma companhia de teatro lá na Zona Oeste e a gente já trabalha desde 2007. Começamos com esse trabalho na Universidade Rural, em parceria com eles. E a gente encontra as mesmas dificuldades, né, que foram faladas aqui. Né? E esse ano eu tive um problema assim, de perda familiar e aí por 3 meses eu fui morar em São Paulo. Né? E lá eu estava numa cidade bastante próspera, chamada Vinhedo. E logo do lado a gente tem algumas outras cidades, né, inclusive Paulínia. E eu pude perceber o quanto São Paulo eles têm uma preocupação com essa questão de descentralizar e de fazer com que haja um fomento nessas cidades, né, com que a arte também aconteça, mesmo sendo para o interior. E o Rio de Janeiro, infelizmente, a gente fica muito aleijado assim, de políticas públicas sérias voltadas para a área de cultura, principalmente dentro da Zona Oeste. Né? No bairro em que eu moro, Campo Grande, a gente tem a Lona Cultural, temos o Teatro Arthur Azevedo, e desde 2007 a gente não conseguia fazer um trabalho junto a esses espaços físicos, porque as propostas, né, o projeto, ele não abarcava a cultura local. Então, a gente tem sempre eram atividades vindas da Zona Sul ou de outras regiões, menos de lá mesmo, da Zona Oeste. E aí, para a gente conseguir fazer algum trabalho, primeiro eu busquei essa parceria com a Universidade Rural e logo depois com o sindicato lá dos professores, que é onde a gente trabalha hoje em dia. A gente não tem uma sede, que é outro problema muito complicado, né? No caso, você estava falando do seu grupo, que vocês conseguiram alugar um espaço, né? E a gente lá, infelizmente, a gente não tem nem isso, né? E lá, assim, Campo Grande, ele tem uma história, ele tem uma importância
né? Não só Campo Grande, como a Zona Oeste toda, a Baixada, né? Que a gente também trabalhava na rural. Mas, infelizmente, não se tem um olhar para lá com uma devida importância, né? E Campo Grande é um bairro, assim, quase que dormitório, porque a maioria das pessoas que moram lá são funcionários públicos. Então, elas fazem seus trabalhos aqui no centro e elas migram para lá durante a noite. E aí, a maioria das vezes, se quer desfrutar da cultura, tem que ir para Barra ou então vir para a Zona Sul, né? Que é onde a coisa acontece em maior número. E o meu trabalho lá, assim, a gente às vezes se sente o último dos moicanos, porque por mais que eu já tenha feito Rede Globo, tenha trabalhado com cinema, com um monte de outras coisas, eu insisto em fazer uma arte de qualidade dentro do lugar onde eu nasci. Então eu acho que a gente tem, um compromisso quase que social com esse entendimento, que lá também tem cultura, lá também tem pessoas que existe uma demanda por cultura lá. Atualmente a gente está com uma peça em cartaz chamada Novidade do Verão, que é um texto meu e do Carlinhos Chirré, e a gente está apresentando até o dia 27 lá. E aí depois, eu jabá, né? Depois a gente pretende rodar por aí com o espetáculo. E atualmente a gente tem lá nesse grupo 35 jovens, né? Desde a faixa etária de 7 até mais ou menos 40 e poucos anos. Enfim, existe uma demanda. A gente gostaria realmente, eu conheço o Coutinho, assim, durante esse ano inteiro também a gente tem feito um trabalho em parceria com o SATED. Então, o SATED ofereceu alguns cursos, a maioria dos cursos, meus alunos, eles também participavam e a gente arrebanhava quase que todo mundo que tinha lá. Falava, não, vamos, que a coisa é séria, vamos participar, porque também não se tem, né? Muitas das coisas a gente, para de qualidade, a gente vai ter sempre que pagar. E o SATED, ele tem essa importância, ele tem feito alguns trabalhos. A minha molecada adorou fazer o curso de modelo, manequim, tiveram cursos de iluminação que o SATED forneceu. Então eu acho que o Coutinho, da maneira em que ele pode, que ele tem podido, ele tem feito algumas atividades com a gente lá. Imagina realmente ele tendo a caneta e a oportunidade de poder de decisão. Então a gente espera que seja ele o cara, viu? Pra gente ele já é. Dona Marilza, gostaríamos de ouvi-la, Dona Marilza. Infelizmente, não quer falar? Dona Marilza, não recue. Não tem o dom da palavra. Tem, claro que tem. Professor. Vocês vão me fazer desculpar. De maneira nenhuma. Ao contrário, estamos montando a senhora. Coutinho vai pentear o cabelo. Candidatos também penteiam o cabelo. Boa noite. Eu sou funcionária da FUNARJ. Nós estamos sofrendo muito já há 8 anos, bem dizer, há 8 anos com sofrimento. E está sendo muito difícil para todos os funcionários da FUNARJ. Gente, eu agradeço muito mesmo por ter me convidado para eu dar aqui a minha opinião, mas eu não tenho o dom da palavra, me perdoe, por favor. Muito obrigada. Jorge Luiz é o jornalista, o homem enterrado, Jorge. Boa noite a todos e a todas, prazer estarmos aqui. Nós nos deslocamos lá de Cabo Frio para virmos para cá. Estamos no recesso de férias, estávamos em Cabo Frio, mas o Carlinhos me passou, através do Fake a Comunicação, nessa reunião hoje, e eu não podia assim me furtar. Vim de Cabo Frio direto para cá, programinha de coluna, que é normal, né, na nossa idade, mas tudo bem, passa. Bom, falamos muito em cultura. Nós temos programa na Rádio Manchete, na 760 AM, onde nós pautamos muito sobre cultura. Meu programa, por exemplo, o nome é Raiz do Samba, um deles, o Raiz do Samba. Também tem um programa na televisão, no canal 6 da NET. Mas essa parte de cultura, quando os artistas vão lá no nosso programa, nós sempre puxamos
essa parte de representatividade dos artistas na nossa cultura. Falou-se muito aqui, e até a respeito das salas, das funartes, enfim. Mas nós temos também alguns tópicos que eu acho muito importantes, principalmente advindo da Secretaria de Cultura. E essa aposta no Jorge Coutinho se faz por menos, né? Nós temos algumas lonas, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, lonas que estão aí totalmente alijadas, paradas, sem qualquer tipo, né, de eventos. Moro na Ilha do Governador, lá temos uma lona lá, não acontece nada. Recentemente nós apresentamos um projeto nosso, eu e mais 2 companheiros, a Prefeitura, onde nós gostaríamos muito, talvez seja até um sonho dos insulanos, termos lá na Ilha do Governador a Barca do Samba. Fizemos um projeto, desenhamos, instituímos o projeto, planta baixa, enfim, delineamos, fizemos tudo que foi possível. Levamos até a Prefeitura para que nós tivéssemos um respaldo a respeito, a fim de nós fazermos também a Barca do Samba, já que o trem do samba tudo é cultura. E a nossa cultura na cidade do Rio de Janeiro está muito alijada, muito alijada. Tivemos recentemente, agora no mês de julho, onde o Rio de Janeiro, ele é um ponte nessas festas juninas e etc., não aconteceram quase que nenhumas. Então a nossa cultura está muito atropelada, muito mesmo. Nós temos algumas instituições, por exemplo, Luiz Carlos da Vila, onde inclusive a esposa do Luiz Carlos veio até a mim solicitando um apoio. Eu recorri ao Jorge Coutinho também, que é nosso amigo, e está sempre de pé e a ordem para socorrer algumas coisas que são a possibilidade dele. A levamos e essa instituição também está parada. Luiz Carlos da Vila é uma instituição que com certeza irá apregoar grandes fatos aqui na cidade do Rio de Janeiro de cultura. Temos também a do Zequete, que saía, Giz Zequete, correndo para lá, correndo para cá, tentando, acho que há 4 anos, se não me falha a memória, ela vem aí tentando abarcar alguma coisa em detrimento dessa cultura e nada. Fica muito difícil. Eu acho que fica difícil para mim, que somos jornalistas e gosto da arte, da cultura, onde eu consigo, me faz bem, me sinto bem. Fica difícil para os artistas, para os atores, fica difícil para muita gente. Se nós não tivermos uma pessoa, ou um conceito, ou um conselho prático nessa cidade do Rio de Janeiro, que venha nos dar pelo menos um alento. A gente não precisa de dinheiro. Se fala assim, vamos fazer um projeto, pensa-se logo em erário público, aí o negócio fica muito complicado. A gente quer um espaço para trabalharmos, a gente quer levar a cultura às comunidades, aos bairros. Nós temos aqui a cidade do samba, nós temos aqui a Marquês Sapucaí, nossa cidade apoteose, nada acontece aí. Outro dia eu estava conversando com o Reinaldo, príncipe do pagode, o Zeca, no meu programa, o Zeca Pagodinho, para fazermos aqui no terreno do samba. Olha, eu vou tentar fazer aí o viradão. Eles fazem viradão aí, viradão, mas nesse viradão a gente só vê os grandes artistas dos grandes pontas. A gente não vê o artista lá de Campo Grande, a gente não vê o artista de São João de Meriti, a gente não vê esses artistas. Esses artistas de ponta, eles realmente já estão ali na ponta, como já disse, mas nós precisamos também daqueles que vêm acompanhando o trabalho deles. Eu apresento um programa que é difícil dizer quem é ruim, de tantos bons que vão lá e falam assim, Jorge, eu precisava do apoio. O nosso programa, eu faço 1 hora de programa na rádio, a rádio me dá, o programa da emissora, eu sou funcionário da emissora, e graças a Deus, o nosso presidente falou assim, faça o que você quiser, então embarco na cultura, vou fazer o que eu quero, então vou embarcar na cultura. Eu tenho os grandes artistas de ponta, mas eu tenho os de menos pontas também. Esse é que eu gosto de levar. É isso que faz o sucesso da cidade do Rio de Janeiro. É isso que eu gosto de abraçar. Não cobro nada, 1 hora de programa, eu boto no Brasil todo, jogo no online e não cobro nada. Não cobro nada, porque a empresa dá um salário para mim fazer o meu trabalho. E eu não posso chegar para o artista e cobrar dele. Precisamos de uma cultura, precisamos de uma Secretaria de Cultura com homens capazes, eu tenho certeza que esse investimento no Jorge Coutinho, eu tenho certeza que o Rio de Janeiro vai ganhar muito, conheço o trabalho dele, sei a capacidade que ele tem, a honestidade que ele tem nos cargos que ele ocupa. Por isso que eu estou aqui, com dor, vim de longe, por isso que eu estou aqui para abraçar essa causa. Muito obrigado pelo carinho. Eu diria que tem um testemunho a fazer sobre o meu amigo Jorge Coutinho.
Primeiro, Jorge Coutinho foi o meu padrinho de casamento. Foi o Coutinho que me apresentou a minha mulher, ali na Mangueira, mas na Mangueira antiga, não é nessa Mangueira de agora. Quando ela era pequititinha, era o 1200 hectares, né? Mas foi o Jorge Coutinho que me apresentou a minha mulher e que foi a felicidade de toda a minha vida. Infelizmente, Deus a levou, mas eu tenho certeza que nesse momento, se eu chorar, não liga não, porque está muito recente. Ela está aqui ao lado do meu padrinho, Jorge Coutinho, meu amigo, meu irmão. Nós estamos aqui falando de sociologia, história, geografia, que é uma das definições que eu tenho de cultura. E a gente tem que, às vezes, discutir essa questão sociológica, a questão histórica, a questão geográfica, uma série de coisas, para que a gente possa fazer. O meu sentido de cultura é poder oferecer àquele que não tem meios para viajar, para acontecer, para uma série de coisas, mas dele andar 10 metros, se possível, ele olhar um quadro, entender ou não, gostar ou não, se não souber explicar, não importa, mas se aquilo o inebriou, isso é bom para ele. De ir a um teatro, a um municipal, deste coração, e ouvir ali um concerto que jamais ele ouvirá, porque isso não tem nos cinemas, não tem no rádio, não tem em lugar nenhum, mas se ele puder ter essa oportunidade, eu tenho certeza absoluta que ele vai se derramar de emoção. Talvez no início tenha aquele mexer, mas em seguida a música, a arte, a cultura vai dominar. Teatro, que é o meu grande, minha expertise. Eu sou um dos fundadores do Teatro de Arena de São Paulo, lá de São Paulo, conforme o nome está dizendo aí, onde eu aprendi muito, onde eu tive excelentes amigos e foi com eles que eu aprendi a minha profissão. Entre eles, Jean Francisco Guarnieri, Oduvaldo Viana Filho, Augusto Pinto Boal, José Renato, Flávio Milhares, Guarnieri, Vera Gert e uma série de tantos outros que passaram por aquele teatro. E ali tivemos a rara oportunidade de colocarmos em prática. Para quem conhece aquele teatro em São Paulo, que é pequititinho, a gente chamava de o Cirquinho, da Teodoro Baiman, ali perto da Igreja da Consolação. Foi ali que eu aprendi. Em seguida, viemos para o Rio de Janeiro e fizemos ali naquele prédio, ali, como é o nome daquele prédio, na Siqueira Campos, que tinha nada. Aquele prédio era da família do Collor, caso vocês não saibam, era da família do pai do Collor. E ali nós arrumamos um cantinho e montamos ali um cirquinho que foi o Teatro de Arena, Seção Rio de Janeiro. E aquilo foi se transformando, mudando. Um belo dia, às segundas-feiras, este moço aqui ocupava aquele espaço, trazendo os grandes compositores populares que jamais teriam, num rádio profissional, teriam a oportunidade de mostrar e exibir os seus talentos. Jamais poderiam mostrar as suas composições, os seus amores, aquelas coisas todas. Isso aqui é trabalho desse Bayer e Coutinho. O Bayer também já está no segundo andar, lamentavelmente, mas este aqui é o corresponsável. E eu conheço o Coutinho como um homem eternamente preocupado com o processo cultural, eternamente preocupado com a coisa nossa, com a nossa energia, com a nossa música, com a nossa pintura, com o nosso teatro, com o nosso cinema. Participamos de várias coisas juntos, né, Coutinho? E esse homem que aqui está é um homem humilde no sentido de não exaltar-se, no sentido de não dizer que ele é o grande sabichão, mas um homem que tem paixão pela arte, pela cultura e pelo desenvolvimento. E mais do que tudo isso, ele tem dentro do coração dele o desejo, o sonho grande dele é de que todos possam participar deste conhecimento do que é a cultura. Mesmo que eles venham a dar um nome diferente, mas é o grande sonho dele, no momento em que todos possam entrar no municipal, que todos possam ficar um ano indo ao municipal para conhecer o bom teatro, a boa música, principalmente. Fala. Uma parte, porque tem uma coisinha que a gente sempre esquece. O Teatro Municipal é o único lugar no país onde se pode ter uma carreira de bailarino, de corista, de músico. Então, a ida ao Teatro Municipal ela não é só para assistir, é para que os jovens tenham a oportunidade de seguir adiante com o seu talento. Isso é muito importante.
É isso aí, ela acrescentou com muita qualidade, com tudo isso aí. Companhia de... Não, imagina você, e aí eu aproveitaria até para fazer uma coisa, note bem, eu não acho que a arte tenha cor ou não, mas nós não temos uma grande bailarina negra. Nós não temos. Você vai para a Itália, lá tem uma, você vai para a Inglaterra, lá tem duas, você vai... Eu uma vez, sem me exibir, mas me exibindo, eu fui ao teatro lá em Londres, lá, e andando pelos corredores, eu vi assim, um japonês, e embaixo estava escrito, este aqui no ano tal, de tanto a tanto, do mês tanto, ele foi Hamlet. Aí, seguindo, eu vi a fotografia de uma negra que ainda não tinha o alisado ainda, era o cabelo cortadinho, a menina, essa aqui fez a Ofélia. Está escrito lá naquele teatro fantástico, Royal Shakespeare Theatre, né? Está lá escrito lá. Então, eu acho que cultura é uma coisa que deve alcançar as massas mais pobres, as massas mais desabonadas, as massas mais carentes de alguma coisa bonita. Não é só isso, mas eu estou falando do Brasil como um todo, não é preferencial para isso ou para aquilo. Isso tudo está na cabeça e no coração deste homem, que é um ser humano que veio do buraco mais pobre que poderia vir uma pessoa, mas que, mercê de sua garra, de sua vontade, de seu talento, dos seus grandes sonhos, realizou ao longo da sua vida até agora aquilo que ele acha ainda e vai achar sempre que o melhor é o todo e não aquele que é afastado e ignorado. Esse é o Jorge Coutinho, um homem que entende profundamente de música, um homem que entende de teatro, um homem que entende de literatura, por incrível que pareça. Ele tem livros lidos, não é só a orelha, não. Tem livros lidos em casa, um homem está sempre aprendendo e tem a humildade de, quando ele não sabe, ele pergunta, que acho que é aí que a gente não sabe de tudo. Esse é o meu amigo, meu irmão, meu parceiro, Jorge Coutinho. Eu estou aqui só por isso. Estou aqui e vou ficar sempre ao lado dele, onde quer que ele vá, que ele precisar da minha presença, lá eu estarei de pé e a ordem. Para quem sabe ler um pingo é letra, né? Se alguém se manifestou aí, mas para quem sabe ler um pingo é letra. É com muito carinho que eu gostaria de ouvir também algumas palavras desse jovem, este menino que eu conheço há 300 anos, e que desenvolve há longo tempo ali em Botafogo, com esforço muito grande, a manutenção daquele teatrinho. Ele é Odinho Valadares, que é da